A viola. Essa viola morena que sempre esteve presente na vida de nosso povo chegou ao Brasil no período da colonização, trazida pelos jesuítas e imigrantes portugueses. E com a miscigenação de nossa música e nossa gente, principalmente com os negros e os índios, ela foi adquirindo suas próprias características até se tornar a bonita e encantatória viola brasileira, ou simplesmente viola caipira. Mas onde ela surgiu? Sua origem se perde na história. Roberto Nunes Correia, um grande violeiro, em seu livro Viola Caipira, nos informa que no século XV e, sobretudo, no século XVI, a viola já era um instrumento largamente difundido em Portugal, sendo considerada como o principal instrumento dos jograis e cantares trovadorescos. E esses jograis e cantadores devem ter sido tão bons que encantavam e enfeitiçavam seus ouvintes. É extremamente curioso uma reclamação dos procuradores da cidade de Pontes de Lima às Cortes de Lisboa de 1459, enumerando os males que, por causa da viola, se faziam sentir em todo o reino. Eles alegavam que certas pessoas se serviam da viola para, tocando e cantando, mais facilmente roubarem as casas e dormirem com as suas mulheres, filhas ou criadas que, quando ouvem tanger a viola, vão lhes desfechar as portas. No Brasil, o preconceito ou o medo de que os violeiros lhe roubassem as mulheres também foi grande. Por muito tempo ela foi ligada ao diabo, foi ligada ao cão, o tinhoso. Aliás, foi usada até como um instrumento de acusação. É isso mesmo, um instrumento de acusação, como nos mostra essa deliciosa história narrada por Leonardo Arroio em seu livro A Cultura Popular em Grande Sertão Veredas. Nos últimos 2 anos da gestão do presidente Washington Luiz, começou este a manobrar a sucessão para o seu amigo Júlio Prestes. Um anônimo de Itapetininga, terra da família Prestes, redigiu uma volante à máquina, distribuindo-o em São Paulo com a data de 16 de outubro de 1928. Nele, arrolava 8 membros da família com seus defeitos e vícios. O último da lista era Maneco Prestes, cujo maior defeito, entre outros 2, era esse:
tocador de viola. Mas voltemos à sua origem e evolução. Em Portugal temos hoje dois tipos de violas que se sobressaem. No primeiro, as violas das terras ocidentais, ou seja, a viola braguesa ou minhota. A viola marantina, também chamada de viola de dois corações, e a viola toeira de Coimbra. Mestre Aurélio define toeira como de fazer toada. No segundo tipo, nós temos a viola do leste, com a bandurra, beiroa e a viola campaniça. É também o mestre Aurélio que define bandurra como espécie de guitarra de braço curto, cordas de tripa e bordões. No Brasil, a viola se firmou principalmente no Nordeste, com o nome de viola sertaneja, e na região Centro-Sul, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, com o nome de viola caipira. Na região Nordeste, sua afinação é a natural, igual a do violão. Na região Centro-Sul, a cebolão, a boiadeira, a rio abaixo e a guitarra, mas também podemos encontrar outras afinações em ambas as regiões. Bom, o meu nome verdadeiro, João Pinto de Carvalho. O primeiro instrumento que eu comecei tocando, cavaquinho. E depois passei a gostar de viola. Naquela época a gente tinha um radinho, então bem atrasado. A gente gostava muito da música caipira. Naquela época falava música caipira, não era música sertaneja. Na época de Tonico Tinoco, Torres Florencio, Zé Carreiro. Então nós gostávamos muito de ouvir moda de viola. Até que uma vez meu pai comprou uma violinha e eu comecei a ouvir o rádio e comecei a interessar para a viola. E acabou que eu mais meu irmão Antônio, nós dois na época começamos a cantar música caipira, música sertaneja, e o pessoal na época gostava, achava que nós era afinadinho, que cantava bem. A gente fazia os ponteadinhos, tudo certinho, e até o povo falou para nós que nossa dupla, intitulou a nossa dupla como Juazeiro e João Viola, naquela época. Então nós cantávamos nos bailes, que tinha lá para a roça. Nunca fui um profissional, mas sempre gostando da viola. Então vou falar um pedacinho de um pagode, que foi o primeiro pagode que eu vi na minha vida, quando o Tião Carreiro criou esse pagode em Brasília. Isso aí foi na época de 1958, eu ainda era moleque ainda. Então gostei muito desse pagode e até hoje eu vou tentar solar um pedaço dele aqui. Instrumento menor que o violão, a viola caipira tem 10 cordas, agrupadas aos pares e começando de baixo para cima. Os dois primeiros pares são afinados em uníssonos e os outros em oitavas. Existem muitas explicações para os nomes das cordas, mas certamente são todas de origem portuguesa. Prima e contraprima, ou primas, requinta e contrarrequinta, ou segundas, turina e contraturina, toeira e contratoeira, canutilho e contracanutilho. Em diversos trechos de Grande Sertão Veredas, o personagem principal, Riobaldo, fala da viola e vemos que ele conhecia as famosas violas de Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, município mineiro que chegou a ter 15 fábricas do instrumento.
Vamos ouvir agora o Rodrigo Delage, que vai nos mostrar estas violas tão raras que fizeram história e que nos contam um pouco sobre o passado da sonoridade do instrumento. Essas são duas autênticas violas de queluz. Esse instrumento fabricado pela família Meirelles e esse pela família Salgado, através do luthier José de Souza Salgado. Duas importantes referências na construção desses instrumentos. Essas violas foram feitas mais ou menos no início do século XX e elas são tipicamente adornadas com um padrão de machetaria que variava muito de um instrumento para o outro, demonstrando extrema criatividade e habilidade dos artesãos na confecção desses instrumentos. Um outro traço típico são os cavaletes em bigode, a variação até mesmo do número de bocas. Essa é a típica viola de 5 furos e essa a viola de uma boca tradicional. Ela também tinha esses adornos na escala que eram feitos em osso de canela de boi e o cravelhal com 6 cravelhas, que tinham 12 cordas dispostas em 5 ordens. Felizmente, esse instrumento está voltando a ser pesquisado e principalmente tocado em todo o território nacional. E se a música popular brasileira, por sua beleza e criatividade, conquistou o mundo, foi certamente a viola caipira que ajudou a construir essa música. Vamos ouvir agora o trabalho interessante do Ricardo Vinini, que traz um novo conceito para a viola e a moderniza com sonoridades que misturam o rock e a MPB. Eu poderia ficar falando horas sobre a viola caipira, mas nós fazemos isso através do nosso trabalho que você pode conhecer no site violacaipira.com.br. Para terminar, eu gostaria de ressaltar que essa mesma viola que veio da Europa, na verdade de Portugal, agora encontra admiradores e admiradoras em todo o mundo. E acho que de tão encantadora, ela, que veio nas caravelas, agora retorna para o velho continente na mão de musicistas que se encantam com a música brasileira. Esse é o caso de Fabienne Magnan, uma violeira francesa que nos surpreende com a sua sonoridade, charme e amor pela viola caipira brasileira. Ou será viola? Bom, voilà. Olá, meu nome é Fabienne Magnan, sou francesa, sou violonista, violeira, compositor, professor e concertista. Eu viajei no Brasil différents discos de viola caipira, discos de quintet armorial, de orquestra de Pernambuco, de viola caipira, e também solo de Marco Pereira, solo de viola caipira que se chama Forrozal. O som para mim foi tão maravilhoso que queria comprar uma viola. E no meu segundo viagem, eu comprei uma viola a Rio de Janeiro, na loja O Bandolim do Ouro. A qualidade do som permite expressão de decoração, expressão mística. E para mim é muito importante de fazer composição profunda.